Bom dia, Joana. Hoje, Bom dia, hoje que é dia 7 de agosto de 2020, eu, Maria Lúcia Mendes de Carvalho, curadora do Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do Centro Paula Souza, agradeço muito você estar concedendo essa entrevista para nós, do Centro de Memória, dentro do programa História Oral na Educação, Memórias do Trabalho Docente. A sua entrevista é muito importante para nós, porque você está no projeto de historiografia praticamente desde o início, né? Junto com a professora Júlia Falivene Alves, é uma das curadoras do Centro de Memória da ETEC Dr. Júlio Cardoso de Franca. Então, eu gostaria muito que você contasse para nós a sua trajetória na educação profissional, mas começando, assim, onde você nasceu, onde estudou, né? Como você chegou na escola Dr. Júlio Cardoso, que você foi aluna, né? Depois, como escolheu a profissão para ser professora de geografia e nessa profissão, por que escolas você passou na sua cidade até ingressar no Centro Paula Souza? Bom dia, para mim é uma alegria fazer parte dessa história, né, da educação. E eu sou de uma família muito humilde, nasci no município de Pedregulho, que fica no nordeste do estado de São Paulo. Estudei na zona rural até 7 anos, depois fomos para Franca, né, que é uma cidade que estava destacando na época na parte industrial, na indústria de calçados, né? Minha família é enorme, né? Somos em 8 irmãos, mais 3 adotados, né? E fomos morar em Franca. Já havia feito até a 4ª série na zona rural, aí teria que fazer admissão para ingressar no ginasial. Fiz admissão lá na escola mesmo, na escola industrial, teve um vestibulinho, né? Fiz esse vestibulinho, né? Que era exame da admissão, fiz admissão e, em seguida, ingressei já no ginasial, que o ginasial começou em 1960, né? E peguei toda essa mudança, né? Em 66, que eu fiz a admissão. Em 67, iniciei a 1ª série do curso ginasial, juntamente com habilidade, corte de costura e fiz até terminei a 4ª série ginasial em 1971, ano que iria iniciar o colégio técnico, né? Com a mudança da lei 5692, né? Houve uma reformulação e o ensino técnico começa na escola industrial. Como as modalidades, os cursos do ensino técnico de nível do ensino médio, corresponderia ao ensino médio, não me interessou, porque tinha mecânica, eletrônica e eletrotécnica. Que ano que você fez o vestibulinho? Eu fiz em 66 o vestibulinho, 1966. E é para fazer o curso de admissão. Aí depois comecei a fazer, fiz a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série ginasial. Então, não me interessava o curso técnico, eu fui para uma outra escola pública, né, em nível médio. Aí eu fiz o colegial, na época, fiz o 1º, 2º e 3º. Em seguida, eu teria que fazer vestibular para entrar na faculdade. Lá na escola,
eu tive uma professora e um professor de geografia. Inclusive, esse professor de geografia, ele chegou a ser diretor da Júlio Cardoso, né? Que ele tem o nome do Centro de Memória, que é Alfredo Licursi, que é o nome do Centro de Memória nosso. Né? Aí ele era professor de geografia, o patrono do Centro de Memória? Isso, ele era professor de geografia lá na Industrial e nesse colégio que eu estudei, que era o Torquato Caleiro, né? E eu achava muito interessantes as aulas. Eu sempre gostei de mineralogia, né? Eu sempre gostei dessa parte de geologia. E ele levava muitas rochas, muitos minerais para a aula, né? E eu achava isso muito interessante. Tanto é que hoje eu tenho coleção de minerais e rochas por conta desses dois professores, né? Então, eu fui para o lado da geografia. Por quê? Tinha a Unesp, né, que estava começando, né? Antes era um instituto, e aí passou para a Unesp, e tinha o curso de geografia, de história, de pedagogia, né, de letras. Mas eu me interessei mais pelo curso de geografia. Depois eu fiz história também, né? Eu sempre gostei. E aonde você fez história e geografia? Na Unesp. E qual cidade? De Franca. Como? De Franca mesmo. Tá. A Unesp de Franca. Foi, na época, a Unesp estava criando cursos centralizados. Então, eu fui a última turma de geografia da Unesp, porque o curso descentralizou e foi para Rio Claro. Então, eu fui a última turma de geografia. De que ano a que ano você fez a Unesp? Posteriormente, a Unesp, eu terminei o curso em 1979, terminei o curso. Né? Eu fiz História e Geografia. Né? Primeiro, Geografia. Como eu já tinha feito Geografia, eu fiz só as matérias complementares do curso de História. Isso eu terminei em 1979. Então, em 80, não tinha mais o curso nem de Geografia, nem de História, porque foi descentralizado. Não, História ficou, só foi Geografia. E depois que você se formou, como é que foi a sua trajetória? Olha, minha trajetória foi assim, eu terminei em 79. Quando foi em fevereiro de 80, teve um concurso público, e eu passei nesse concurso público. Né? Como não tinha vaga na região de Franca, eu ingressei em São Paulo, em Arujá. Eu fiquei em Arujá meio semestre. E aí eu fui para Amparo, né? Aí tinha as transferências, eu fui para Amparo. Fiquei em Amparo mais 6 meses. Amparo fica perto de Serra Negra, na região de Campinas. Aí depois eu consegui transferir para uma cidade que fica próximo de Franca, em Restinga, e eu fiquei lá por quase 10 anos. Como é que era o nome da cidade? Restinga. Restinga. Fica 15 minutos de Franca. É bem pequenininha e fica na divisa do município, bem próximo. E aí, nessa época, eu fui convidada para dar aula no Cefam, né? Que era a Escola de Magistério. E nessa época, que eu trabalhava no Cefam, eu estava fazendo uma especialização na faculdade Unifran, Universidade Franca,
e eu estava fazendo um curso que era a didática no ensino superior. E nós éramos um grupo, assim, muito unido. Era mais ou menos 22 pessoas que estavam fazendo esse curso. E tinha uma professora, a Nilma, ela dá aula até hoje, lá na ETEC Dr. Júlio Cardoso. Ela avisou que ia ter o concurso, isso foi em 94, e que ia passar para o Centro Paula Souza. E foi onde eu fiz o concurso, e em 95 eu ingressei e estou até hoje no Centro Paula Souza. Quando foi em 99, a escola foi convidada para participar do projeto Historiografia da Júlia, a Carmen, né? E esse projeto ele iniciou em 99, né? E sendo a escola nossa de 1924, estava entre as 9 mais antigas do estado de São Paulo. E no ano seguinte, eu fui convidada, porque os outros professores que ingressaram, eles não eram da área de humanas, eram da área de exatas, alguns deles. E eles não se interessaram muito pelo projeto, ficaram assim, uns 6 meses, e eu fui convidada. Aí, para mim, foi um prato cheio. E como a escola tem uma grande importância para mim, porque eu fui aluna e voltei como professora, então, para mim, foi assim, muito importante participar desse projeto. E daí, e quando foi o seu ingresso na Paula Souza? Em fevereiro de 1995. Em fevereiro de 95. Então, e como é que você ficou sabendo? Como é que funciona assim, o seu ingresso? Eu fiquei sabendo do concurso que ia ter na faculdade, que eu estava fazendo o curso de especialização, de pós-graduação. Eu fiquei sabendo, e aí me inscrevi, o concurso foi em São Paulo, né? Naquela época não era como hoje, né? Foi em São Paulo, que todos os professores que davam aula no colégio técnico, todos tiveram que fazer o concurso, né? E eu fiquei sabendo depois que tinha professor que tentou boicotar. E o que aconteceu foi que muitos professores que davam aula lá não passaram no concurso. E, inclusive, o professor de geografia não passou. E eu e a Madalena ficamos em primeiro e segundo lugar, e nós pegamos todas as aulas de todos os cursos na época. Então, essa foi a minha trajetória no Centro Paula Souza. E daí, quando você ingressou em 95, Eu ingressei em 95. Eu fui convidada em 95 para a biblioteca projeto, né? Então, a organização da biblioteca, a biblioteca era pequenininha, então, a primeira organização que teve na biblioteca, depois do Centro Paula Souza, foi eu que fiz. Então, eu tive que organizar os livros. E você tem esse inventário? Você tem essa relação de livros? Então, que passou esse ano, eu não peguei esse projeto mais. Eu fiquei, acho que 2 anos nesse projeto. Então, esse livro, né? Então, na época, eu me lembro que o diretor falou assim, olha, você vai organizar a biblioteca. Como? Eu não tinha nenhuma noção,
e eu trabalhava na Unesp, né? Aí eu fui lá na Unesp, conversei com a bibliotecária me deu todas as dicas, e eu escrevi o projeto. E os livros foram todos inventariados. E esse livro eu ainda estou procurando, que tem todo esse inventário que eu fiz, né? E interessante que todos os números dos livros eu coloquei de acordo. Joana, isso daria um projeto para o ano que vem, viu? Para fazer um catálogo desses livros raros. Então, você acredita que eu preciso... esse eu consigo achar esse livro que eu fiz o inventário em 1995. Aliás, comecei em 95, porque não deu há 2 anos. Mas eu vou tentar procurar esse livro, depois eu te falo, se eu encontrar esse livro. Porque daí a gente monta um projeto para o ano que vem. Então, agora, uma coisa assim que triste, quando a biblioteca foi reformulada, isso há uns 6, 7 anos atrás, né, tinha muitos livros que estavam ultrapassados. Então, o que aconteceu? Esses livros foram descartados. Sabe quando fazia aquela licitação para ver se tinha alguma coisa que interessava? Mas, nessa trajetória aí, nessa mudança, eu consegui pegar livros da enfermagem. Nós temos, assim, muitos livros da enfermagem. A Cida até escreveu um projeto, mas eu consegui. E alguns livros de marcenaria, alguns livros de mecânica. Então, são poucos livros antigos que nós temos no Centro de Memória, porque a biblioteca era pequena. O Centro Paula Souza mandou muitos livros das disciplinas técnicas, né? E não tinha espaço para colocar. Então, o que eles pegaram? Os livros que eles falavam que estavam ultrapassados foram descartados. Mas ainda tem muito livro lá antigo, muitos livros bons. Você sabe que em 2002, eu estava em 2001 para 2002, eu estava lá na Carlos de Campos, e teve uma reformulação na biblioteca, né? E eu acho que preciso me certificar se foi nessa época que o livro deixou de ser patrimônio. E daí, felizmente, eu estava lá e eu recuperei muito dos livros que era da minha área de pesquisa, né? A professora de português também, que estava lá, também recuperou, porque senão teriam sido perdidos. Então, eu peguei um livro de geografia também, um atlas. Quando nós fizemos sobre os autores, que eu escrevi um artigo, sobre o livro de geografia, que era do início do século XX, esse livro. Então, tem pouca coisa. Mas os que eu peguei estão bem guardados lá no Centro de Memória. Mas tendo esse histórico inicial, dá para a gente recuperar, mesmo às vezes tem alguns livros que estão em outras escolas. Então, dá para a gente fazer esses intercâmbios, né? Por isso, vale a pena ter o projeto. Isso. Então, se eu achar esse livro, vai dar para verificar o que ainda está na biblioteca e o que foi descartado. Né? Aí seria interessante, porque foi em 95 que eu fiz esse inventário. E como é que foi o seu ingresso no projeto de historiografia com a professora Júlia Falivene Alves? Nossa, foi muito antes. Naquela época, era tudo novo, né? E eu sempre, tudo que eu faço, eu procuro dedicar o máximo que eu posso, né?
E naquela época, eu dava aula, foi em 2000, eu dava aula de gestão empresarial. E médico, na época ainda tinha essa disciplina, que era projeto. E aí, era muito ligada aos alunos, e nós formamos um grupo muito interessante de voluntários. E esses voluntários, eles ficavam assim, tinha grupo que ia, se deixasse, eles queriam ficar todo dia à tarde lá na escola. E aí nós começamos a organizar. Até então era uma sala de aula normal, né? Nós começamos a organizar todos esses documentos que iam chegando a cada dia mais para acondicionar no arquivo deslizante, né? E a gente participava parece que foi na época, você também entrou, participava, a Júlia incentivava muita gente a fazer assim, projetos para atrair as pessoas para visitar o centro de memória, né? Eu me lembro que a gente fazia concursos de literários, abria algumas coisas assim para os alunos participarem, né? Só depois que a Júlia saiu, é que a gente envolveu com a pesquisa. Aí, para mim, foi um prato cheio, né? E aí já estava na sua gestão. A gente começou já as pesquisas. Mas antes, a gente tinha que organizar o Centro de Memória e Exposição. Posso fazer uma pergunta, interromper um minutinho? Nesse concurso literário que os alunos participavam, eles escreviam também? Ou era de leitura, era oficina de leitura? Teve concurso de poesia, parece que eu tenho assim, até guardado lá em casa. Eles participavam, eles escreviam, eles faziam. Teve um concurso que eu achei interessante, que foi o desenho da fachada da escola. E um desses desenhos, nossa, ficou maravilhoso. Pena que o aluno, ele fez o desenho na frente de um papel duro, né? Não é uma cartolina, é um papel tipo cartão, e ele continuou no verso. Então, não tem como colocar no quadro, porque vai perder um lado do Só se faz com vidro, põe vidro dos dois lados. Eu estava pensando nisso agora. Nina, você vê que perfeito da escola. Perfeito. Inclusive, num dos encontros dos ex-alunos, que a gente faz muito encontro de ex-alunos, né? Num dos encontros dos ex-alunos, nós colocamos a fachada, nós colocamos, não me lembro se foi numa caneca que a gente faz, eles pedem para fazer, foi no CD que nós gravamos. Eu não me lembro se foi aquela gravação da inauguração da escola. Nós colocamos. Eu vou te mandar qualquer dia, você vai ver que foto, que desenho maravilhoso que foi esse. Então, esses concursos, a gente ia, os alunos participavam. E outra coisa, na época da Júlia, o que a gente fazia? Para atrair pessoas para conhecer o Centro de Memória. Nós começamos a fazer, eu até coloquei isso naquele artigo que eu escrevi sobre a trajetória do Centro de Memória, que eram as histórias infantis, os contadores de história. Nós tivemos aqui uns 4 anos contadores de história. Então, todo ano tinha, e as escolas de 1ª a 4ª série, junto com as professoras, levavam as crianças para assistir, né? E a gente convidava os contadores de história e eles iam lá contar história. Depois a gente envolveu os alunos e os próprios alunos, eles se organizavam, eles se transformaram em contadores de história. Então, nossa, tinha ano que a gente recebia 400 alunos, 500 alunos. Teve um ano
que nós tivemos a visita de quase 1.000 alunos, né? E interessante que essas crianças que iam, muitos deles se transformaram em alunos. E quando eles entram, eles falam, professora, lembra? E participamos dos contadores de história. Então, isso tudo está registrado e com fotografias e tudo mais. Aí depois mudou o foco, né, que foi, eu achei assim, espetacular, quando você já entrou, né, que já era a pesquisa, e que, de certa forma, também a gente envolveu os alunos, e envolve até hoje, né, nessas pesquisas. Não tanto quanto antigamente, mas os alunos, normalmente, eles fazem ensino médio de manhã e à tarde, alguns trabalham, outros fazem outros cursos, mas alguns ainda continuam nos ajudando. Mas eles não têm interesse em apresentar pôster no nosso evento? Eles poderiam mandar pôster, que nem faz a Júlia Naomi. Então, o ano passado, eles fizeram um pôster, né? Mas não deu tempo de inscrever para apresentar. E o ano passado eu apresentei sobre o patrono, que foi o Júlio Cardoso. Eu tenho pôster, né? Mas na época a escola não tinha nem dinheiro para mandar fazer. Mas eu ainda quero mandar fazer esse pôster, que está gravado, que foram os alunos da informática que fizeram. Inclusive, eles fizeram o logo do Centro de Memória. Esse logo, infelizmente, esse ano com a pandemia, não deu para a gente coisa, né? Mas o logo ia nas plaquinhas que eles fizeram. Ficou interessante também esse logo que eles fizeram. Nas cores da escola, né? Que é vermelho e branco. Que ano foi feito esse logo? No ano passado. Como não deu tempo deles a inscrição para apresentar no encontro. Mas o logo não, o pôster está pronto. Então, Joana, eu queria que você falasse um pouco como é que você vai definindo as suas temáticas anuais para trabalhar com os projetos de pesquisa e que acabam com a redação, né, de artigos, né, que você é uma grande colaboradora nos nossos livros do GPMEP. Queria que você deixasse registrado um pouco dessas suas práticas. É interessante. Eu sempre fico pensando em fazer o ano que vem. Então, na medida que a gente vai organizando o arquivo, e nós temos muito documento ainda para higienizar, toda vez que a gente faz esse trabalho, envolve os estudantes, eles vão mexendo nos documentos e eu vou acompanhando, né? E esses documentos eu vou separando por temática. E, por exemplo, quando eu escrevi sobre o curso de marcenaria, tá? Como que surgiu essa ideia? Um professor de educação física, ele foi lá no centro de memória e falou assim: Jô, vem aqui. Sabe as máquinas do curso de marcenaria e as ferramentas vão ser levadas lá para a escola agrícola? Eu falei, não acredito, né? E aí, vai lá que você consegue alguma ferramenta. Aí eu fui, as máquinas grandes foram no caminhão, e eu consegui pegar aquelas ferramentas que são usadas na marcenaria. E a partir dessas ferramentas, o que eu fiz? Eu nem sabia o nome, eu fui procurar saber os nomes, muitas pessoas não sabiam, eu ia na internet, via fotografia do objeto e via descrição. Eu falei, gente, mas por que não escrever sobre o curso de marcenaria, que ele é um antigo, que começou em 1924,
e agora, em 1995, 96, ele foi desativado. Foi aí que surgiu a ideia. Aí eu comecei a pesquisar. O professor, peguei os documentos desse professor, fiz entrevista com ex-alunos que fizeram o curso de marcenaria, e aí acabei escrevendo esse artigo. A banda marcial, né? A banda marcial, por exemplo, né? Quando eu estudei na escola, ainda não era banda, era fanfarra. Mas a fanfarra era, assim, muito famosa em Franca. E quando nós organizamos os objetos da exposição permanente do Centro de Memória, né? E esses objetos estavam espalhados, amontoados em diversos lugares. Quando nós conseguimos, né, um surdo, atabaque, repique, né, o escudo da banda marcial. Gente, mas por que eu não posso ver essa documentação? Aí fui atrás do ex-professor, o maestro da banda, né, ele me deu uma entrevista e levou um caderno de recortes de jornais, porque a banda foi tão famosa que ela gravou um CD, um LP na época, né? E toda essa documentação se transformou num artigo. Então, eu sempre, em um ano, eu já começo a pensar e mexer no arquivo, e pesquisa daqui, pesquisa dali, e já tenho uma documentação. Esse ano, por exemplo, quando você nos convidou para escrever sobre o ginásio industrial, passado mesmo, eu já comecei a organizar a documentação. Então, eu tinha muita documentação. E ainda mais que eu estudei nesse período, né? Então, eu procuro, assim, de um ano para o outro, aquelas coisas assim que eu vou procurando e vou observando na medida que os alunos vão trabalhando a higienização desses documentos, eu já vou separando e vou já guardando separadamente para, na medida que for possível, a gente escrever sobre o assunto. Então, é assim que eu faço todo. Agora, Joana, essa época de pandemia te atrapalhou muito? Muito, Maria Lúcia. Porque a gente teve que dar uma... Eu, por exemplo, a minha sorte é que eu estou há 20 anos no Centro Paula Souza e faço parte de muitas publicações, né? Porque senão eu fico pensando naquilo que está no centro de memória para me apropriar. Outra coisa importante que tem me ajudado é o nosso site de memórias, que tem 10 anos, e tem uma série de documentos lá que tem me ajudado a escrever. Né? Eu também utilizei muito essa documentação. Mas o que eu fiz? Quando iniciou as aulas, eu consegui 5 voluntários, né? E aí essa documentação já estava separada, né? Que são os livros de matrícula. O que eu fiz? Eu peguei todos os livros de matrículas do período de 1959 a 69, que eu pesquisei, eu encontrei 20 livros de matrículas, né? Mas os livros de notas estavam todos separados, né? E aí, o que eu fiz? Eu já comecei a fazer a pesquisa já em fevereiro. Eu já comecei, mesmo antes do projeto ser aprovado. E aí, o que eu fiz? Não deu para fazer tudo do jeito que eu queria, mas eu consegui. Aí, quando veio a pandemia, ainda tinha muita coisa para ser feita. E nós fomos proibidos de entrar na escola, porque eu sou o grupo de risco. E aí eu conversei com o diretor e falei, se podia deixar, eu vou tomar cuidado, né? A Cida também foi. Aí ele deixou a gente ir e fotografar esses documentos que estavam faltando. Então, eu fiz uma série de fotos dos documentos que estavam faltando,
por exemplo, jornais, né? Eu encontrei um jornal assim, que foi inaugurado, esse jornal, em 1965, chamado Jornal Trabalho e Cultura, riquíssimo, saía uma tiragem de 2.000 exemplares, né? E muitos exemplares estavam lá. Então, toda a parte do cotidiano da escola, eu escrevi baseado nesses jornais, das notícias que os alunos davam, né? Então, eu consegui muita coisa, mas mesmo assim, ainda ficou muita coisa sem colocar. Mas ainda bem que o meu artigo deu mais de 8.000, deu quase 9.000, eu tive que cortar muita coisa. Né? Eu acho que... Porque esse projeto, por causa da pandemia, então, que nem você disse, tem muita coisa sobre a época, eu acho que o ano que vem a gente vai dar uma estendida nele. Até porque a ideia é trabalhar em parceria também com a Unesp, né? E daí eu comecei antes com vocês para ver o que nós tínhamos de documentação sobre esse período. E eu acho que vai ser muito rico também, Joana, porque eu, embora tenha estudado numa escola da Secretaria da Educação, eu vivenciei essa reforma também. Eu tenho praticamente a sua idade, né? Então, sou contemporânea com você e vivenciei essas mesmas coisas. Então, é muito gostoso ler sobre essa época e falar, pô, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Então, outra coisa, nós não tivemos a oportunidade de entrevistar o projeto, a entrevista com professores, com ex-alunos, né? Então, isso não foi possível fazer. Mas, mesmo assim, eu coloquei um depoimento de um ex-aluno que ele gravou pelo WhatsApp mesmo. É pequenininho, sabe? Mas ele colocou algumas coisas assim, que poderia. Né? Outra coisa, essa turma da década que formou em 1971, 72, não, 74, que é a primeira turma do colégio técnico, eles fizeram o ginasial. E interessante que essa turma que fez o ginasial lá na escola, para você ter uma ideia, eles montaram um grupo, eles devem tanto à escola, né? Então, do curso de mecânica, eletrônica, eletrotécnica, primeira turma, eles montaram um grupo para reformar a escola, você acredita? Então, assim, já abriram até conta no banco, vão fazer uma série de coisas de mudança, de instalação, de organização, pintura, vão ver o que vai dar. E essa turma, eles estão muito presentes na escola, eu poderia entrevistá-lo, porque eles fizeram antes o ginásio e depois o colégio técnico. Olha, isso dá para fazer um volume de história oral só com eles, né? Então, não deu para fazer isso também por causa da pandemia. Mas já fica o projeto pensando nisso, né? É verdade. Mas isso foi muito bom. Sim. Foi muito... E é muito interessante porque a comunidade se envolvendo com a escola, né? Isso é muito interessante, né? Levar a comunidade, os ex-alunos para dentro da escola. E dessa turma tem alguém que é professor? Dessa turma, lá na escola? Não tem. Mas tem um professor... Não, eles têm professores, mas na escola. Da turma que fez o ginasial, tem um professor de física, né, Sérgio, que ele estudou em 1966. Ele fez em 66. Então, ele terminou em 1970 o ginasial. Ele conta muita coisa da época, né? Bom, e sobre o nosso trabalho no GPMEP, porque assim, a gente acabou, realmente as pessoas, quando eu entrevisto, elas falam que a gente fez um recorte, porque
mudou até o título, né, do grupo de memórias para a história da educação profissional e tecnológica. E daí a minha preocupação era de a gente fazer registro da nossa própria história, porque eu sentia a falta da gente organizar esses documentos e relatar, né? Que era um objetivo também da Júlia Falivene, né? Tanto que o nosso grupo, ele continua até hoje trabalhando em cima dos projetos que foram, dos objetivos que foram propostos no projeto de historiografia. Um exemplo disso é o Museu Virtual, né? Que foi requerido pelo professor Almério em 2014, e que nós estamos trabalhando no desenvolvimento dele, mas o objetivo era dar difusão, né? Era sistematizar isso, colocar nos computadores, né? E hoje, felizmente, com o avanço da tecnologia, a gente consegue trabalhar em rede. E por isso o Carlos Ribeiro está trabalhando no desenvolvimento do software, né? Todo esse período, e cada vez a gente vai aprimorando. Então, eu gostaria que você, assim, o que você achou dessa mudança? Qual foi a contribuição? Olha, essa mudança assim, foi essencial, porque no início parece assim que, embora nós tivemos todo o apoio, mas só com esses registros é que mostrou a grandiosidade que né, esse projeto. Principalmente depois que foi criado esse grupo, e começou a registrar as publicações, os eventos, os encontros. Então, tudo isso daí veio, assim, contribuir muito, né, com a história da educação. O laboratório do currículo, né? Eu me preocupo muito com os laboratórios de currículo, que eles se apropriem desses conteúdos, né, na hora que eles vão fazer revisão curricular, né? E é interessante que quando a gente encontra, né, registros, não é verdade de você ficar uma bibliografia na internet, a gente já vai lá em todas as publicações, todo organizado, e eu acho muito bem organizado, e a gente tem a facilidade de pesquisar o centro de memória, as publicações, os eventos, tudo isso daí foi, assim, muito importante e essencial na história da educação. Olha, eu admiro vocês que organizam tudo isso. Dá um trabalho danado, mas... Muito mais do que as horas que a gente recebe, né? Eu sei disso, que a gente trabalha determinadas horas por semana, mas a gente acaba trabalhando muito mais, porque a leitura consome muito tempo, né? Assim, não é só separar o documento. Se fosse só separar o documento, seria fácil, né? Mas a gente encontra muito apoio, né? Principalmente, a gente encontra muito apoio, e uma coisa interessante também, que todas as novidades que você tem, todas as leituras dos artigos que você faz, você compartilha com a gente, né? Então, isso é muito importante. Então, nos ajuda, assim, grandemente quando a gente vai fazer uma pesquisa e vai escrever um artigo. Eu tomo cuidado, exatamente. Por exemplo, os eixos temáticos. Primeiro que a gente já começa a discutir um ano antes o que nós pretendemos fazer, né, junto com vocês. O que vocês acham e tal. E nesse diálogo com os professores do GPMEP, a gente vai aprimorando e definindo a temática para o próximo ano, né? E depois, a gente sempre faz um texto dos eixos temáticos com as referências bibliográficas, porque isso ajuda no nosso diálogo no grupo, né? Então, assim, faz parte desse trabalho de grupo mesmo, né? É necessário, né? Tanto para discussão nas oficinas, como para a gente poder trabalhar no mesmo formato, né? Poder nos discutir.
porque a instituição é única, né? Então, você falou do eixo temático, né? Eu achei muito interessante né? Nos eixos temáticos. Nossa, isso ajudou demais para a gente definir o que a gente iria fazer dentro do artigo. Foi muito bom, a gente agradece muito. Você sabe que eu estou lendo agora, eu recebi a incumbência de estudar educação tecnológica. Então, eu comecei a estudar os relatórios do Centro Paula Souza, porque eu trabalho em cima dos documentos. E é muito interessante ver essa evolução também, sabe? Assim, como o Centro Paula Souza foi crescendo, né? E o quanto é importante esse documento do relatório mesmo, porque dá para você identificar quem são os parceiros, né? A educação profissional tecnológica, os nossos cursos são criados em função da comunidade, do desenvolvimento local, né? Então, por isso a importância também desses currículos flexíveis. É bom a gente comparar, assim, tem a questão da legislação, mas o formato que nós vamos implementando os cursos nas regiões, né? Olha, tem muita coisa para estudar, Joana. Tem muita mesmo, né? Pena assim que a gente não tem assim, não é só por conta disso, né? Mas é muito importante e interessante a leitura desses documentos, desses artigos, né? Eu leio muitos artigos dos nossos colegas, né? De vez em quando eu entro e leio os artigos. Esses dias eu estava lendo um da Maria Tereza, que ela escreveu sobre a escola de Orlândia, né? E é uma escola que eu visitei quando estava no ginasial. Então, eu me interessei muito pelos artigos que a Maria Tereza escreveu. Não, você vê, ó, toda essa, por exemplo, a organização do centro de memória em grupos, porque as escolas sofreram várias denominações. E também como é que as escolas foram evoluindo, porque você vê que elas surgiram como algumas escolas como escolas práticas, né? A gente só descobriu isso por causa das nossas oficinas, do grupo discutindo, né? Que a mesma política aconteceu em Itatiba, aconteceu em Orlândia, né? E alguns anos atrás eu vi que aconteceu na Guaraci, aqui em São Paulo, né? Ela também surgiu na capital de uma escola prática. Se não é esse trabalho conjunto, a gente não percebe né, essa ligação e essa evolução, né? Então, só o fato de estarmos juntos e sermos um grupo coeso, trocando ideias, é fantástico. E eu tenho certeza que as pesquisas sobre os colégios técnicos e sobre tenho certeza que tem muita coisa que uma conseguiu, a outra não, e vai complementando a pesquisa de uma e da outra. É interessante, né? Eu estudei nesse período, eu não sabia que o fundo da escola só mudou em 1965. Bom, se bem que eu entrei lá em 66, já era ginásio industrial. Mas a lei é de 61. A 4024 é de 61. E o nome só foi mudado por um decreto em 65. E eu estudei lá e não sabia. Eu achei isso muito interessante, né? E coisas, né, que a gente estuda, estudante, eu iniciei para a ditadura militar, né? Muitas coisas que aconteciam, a gente só foi compreender depois. E isso é muito interessante, quando a gente vai pesquisando e vai descobrindo essas coisas. E é interessante que eu estava lendo
escola, na época que era o Trabalho e Cultura, né? E esse jornal é de 65, foi a primeira edição, né? Eles criticando o governo, a gestão da escola estava parada, e eles criticando. Eu falei assim, nossa, criticando o governo em pleno em 1965. Achei interessante. Bom, Joana, nós fizemos 50 minutos de entrevista. Eu não sei se você gostaria de colocar mais alguma coisa para a gente dar uma fechada, porque certamente vamos fazer uma próxima entrevista e, de preferência, não numa época de pandemia. E, se possível, lá no seu centro de memória, como eu pretendia ter feito com vocês a entrevista lá, e não deu para a gente realizar o Clube de Memória 33º, a não ser de forma virtual, que eu agradeço, inclusive, a colaboração de vocês, montando aquele arquivo. A hora que eu for colocar no site o Clube de Memória, o pessoal gostou muito da organização lá do Centro de Memória de vocês, o roteiro que foi feito, o arquivo que vocês montaram, sabe? Deu para dar uma boa visão do espaço, como é que vocês estão organizando. Eu quero agradecer muito essa colaboração, né? Bom, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória e principalmente do centro. Eu quero agradecer a sua dedicação, quero agradecer tudo que você faz pelo grupo, né? Que não é pouco. Nós fazemos, né? Nós fazemos. Mas se não for a sua retaguarda, né, Maria Lúcia? E eu costumo dizer que eu falo sempre isso, que eu te agradeço muito pela oportunidade que nos dá, né? Principalmente escrever. Eu nunca pensei que eu poderia escrever um artigo, muito menos publicar, né? E já foram vários que eu escrevi. Então, isso daí eu te agradeço, né? Pela oportunidade que você nos dá, né? E joga para nós, né? Para o grupo, para escolher, e muitas vezes você sugere, né? Todo ano você sugere, através dos eixos temáticos, você sugere que possamos escolher tema, ou o tema já é sugerido por você, mas no início a gente fala assim, não vou conseguir. E no final que a gente vê o trabalho organizado, vê o trabalho escrito, isso é muito gratificante. Então, eu tenho muito te agradecer por essa oportunidade, pela sua dedicação que você tem. E, nossa, e nós temos que fazer uma entrevista com você, porque você tem muito mais para contar do que nós temos para você. E muito obrigada mesmo. Bom, eu vou transcrever essa entrevista, vou daí te mandar para você, como colaboradora, rever o texto, né, acrescentar algo que eu não tenha compreendido adequadamente, e daí os termos de autorização, para a gente poder depois disponibilizar no programa de História Oral da Educação, no nosso site de memórias. Então, muito obrigada, Joana. Maria Lúcia, eu gostaria de saber se o encontro de... eu já vou conversar com você sobre isso. Já vou conversar. Tá, ok.